aí e para todos os que virão em algum momento. Tá? Então, estamos aqui, tá? Estou aqui com a Rosário, eu sou a Gabi, e o Jorge está aqui com a gente atrás, aí atrás? Está atrás da gente aqui. Atendendo aqui. Vai nos dar um auxílio aí, caso vocês queiram perguntar, fazer perguntas depois, e aí ele vai selecionando, né? Vai falando as perguntas e essas coisas, né? Bom, então, boa noite para todos vocês. Estamos aqui, como já prometemos, através de um convite, né, para convidá-los para participar de um novo momento aí da nossa vida, fazendo uma dinâmica da expansão, né, que é o nome que nós, provisório, pelo menos, eu não sei se vai ficar provisório definitivo. Por enquanto, no momento, é isso. Por enquanto é isso. Tá, então hoje é mais para explicar um pouquinho para vocês como vai funcionar esse novo processo, que é resultado de toda uma vida, né, aí como terapeutas e trabalhando com um montão de processos, né, de técnicas que foram ajudando as pessoas, né, cada vez mais bom, então é isso. O que acontece? Tem muitas pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, conhecem uma das últimas terapias que nós estamos trabalhando, que é a Sama, né? Sama, nós somos terapeutas Sama 2.0, e é uma terapia de desbloqueio integral, de criação ou canalização do Victorian Arana. E o que estava acontecendo? Nós pensamos, né, que nós éramos... Era isso, era Sama, né? Nós pensamos que nós éramos excelentes terapeutas. Sama. Então, o que aconteceu? Este ano, né, que é um ano de tantas viagens e tanto movimento, nos levou a um lugar. Nós fomos ao encontro, né, lá em Girona, o Encontro Internacional de Profissionais Sama, que é feito cada 2 anos, e foi lá onde começaram a cair algumas fichas de perceber, conversando com colegas que são terapeutas Sama, que, na verdade, a gente estava fazendo uma outra coisa, né? Não somente Sama. Então, acho que chegou o momento, né, da gente realmente lançar esse processo criativo, que é resultado de toda uma vida como terapeutas, porque achamos que também a gente não estava sendo honesto, né, honesto com o processo como terapeutas, nem também com a gente, né, já que a gente estava colocando outras coisas ali. E até então é muito curioso, né, porque você... Mas a gente não tinha se dado muito conta. Não tinha se dado conta, tanto é que nós fomos a São Paulo, lá no... E foi em São Paulo, na verdade, no espaço dos meninos da consciência, tanto é que nós fomos fazer o Douglas e o Rodrigo, que estão indo com a gente agora para Machu Picchu, e nós colocamos a dinâmica da expansão. Dinâmica Sama. E aí percebemos isso, ou seja, aquilo foi a constatação de que não era somente Sama que nós estávamos porque fazendo. A energia era diferente, né? E aí que a gente se deu conta de que, na verdade, a gente não estava fazendo Sama. Né? A gente estava fazendo Sama, mas um monte de outros processos. Tanto é que vieram outros processos, né? Até eu canalizei um processo que é com a pintura, que é pintando, na verdade, a energia da pessoa, né? E isso a gente faz, né? Isso também modifica uma evolução de coisas, né? E isso foi numa busca até de vários tempos, porque na verdade eu sempre quis pintar, e daí eu dizia, mas como é que eu vou pintar nesse processo todo que eu estou? Né? Não ia dar tempo de pintar. Então foi como que me escutaram lá em cima e disseram, então tá bom, então vem aqui, traz um processo assim, que daí vai ser bem legal, né? E daí eu acabo pintando, porque aparecem as cores, né? Aparece aquilo que você pode fazer com as pessoas. E eu já tinha isso, na verdade, quando eu pintava. Quando eu pintava, se a pessoa queria alguma coisa e ela desejava alguma coisa, o que eu fazia? Eu pintava um quadro e aquilo que eu pintei lá no quadro se materializava depois, né? Então, agora eu percebo que eu não preciso mais das tintas. Na verdade, eu trabalho com a energia e coloco isso,
né? E coloco isso na própria dinâmica. Então, a dinâmica vem com isso, vem com outro processo também com as pedras, que até saiu muita coisa com a Ana Paula, né? E de todo um processo que a gente já tem com as pedras mesmo, né? Então, assim, aparecem muitas outras coisas. E para a Gabriela também, já vinham outros processos, né? Que não eram somente, você pode falar dos processos. Não, é uma infinidade de outros processos terapêuticos, né, e outros cursos que eu dava e dou há muitos anos. Isso também é resultado das nossas viagens também, né, porque a gente leva grupos a lugares energéticos no mundo já há mais ou menos uns 20 anos, claro. E nesses lugares que nós levamos as pessoas, nós também canalizamos, porque são lugares muito energéticos. Também fazemos parte do grupo Arsayan, que é o grupo de Matias de Stefano, né? Então, somos caminhantes pelo mundo, ativando a rede planetária, né? Então, por isso que também a gente vai fazer agora esse processo nesta viagem ao Peru, que já é bastante... sem áudio. A Sueli falou que não está ouvindo. Não estão ouvindo? Quem que não está ouvindo? A Sueli disse que não está ouvindo. E a outra menina também disse que não está ouvindo a Rita. Mas o pessoal está ouvindo bem, né? Estão ouvindo o bem? resto está ouvindo? Esqueci que estão. Bom, por que será que algumas pessoas não estão? Então tá, isso é resultado, isso vai nos dar uma abertura da gente poder colocar em prática com total liberdade a nossa criação. Tá? Em verdade, é isso mesmo. E também chegar em mais pessoas, né? Sim, e poder atingir mais pessoas. Poder atingir mais pessoas. Mas só deixa eu explicar aqui uma coisa. Porque, na verdade, assim, tudo isto é um formato novo que a gente está querendo colocar, que agora justamente é na internet, para poder atingir mais pessoas, que esse sempre é o nosso foco, porque como que a gente chega a um processo como esse, inclusive até pela nossa idade, que nós não somos tão jovens como para andar fazendo muita coisa pela internet. Mas o que aconteceu? A vida já foi nos levando, porque foi uma saturação de tudo. Ou seja, nós em consultório, como terapeutas, ficou muito saturado. Então, eu me dei conta de que eu não conseguia atender mais pessoas daquela quantidade de pessoas que era possível atender. Depois, com a terapia Sama, que é uma terapia 100% quântica, como terapeuta Sama, também já passei por um processo totalmente quântico, onde eu podia trabalhar com pessoas, não importa em que lugar do mundo estivessem, que contratassem o processo terapêutico e que eu podia atendê-las. Então, eu também me dei conta que eu podia viver em qualquer lugar do mundo, trabalhando dessa forma, estava tudo ótimo, só que, de todo modo, eu sou uma pessoa, fazendo Sama nas pessoas todo o tempo. Então, isso também chega... Tá? Então, estou sem áudio. Então, tem gente que está sem áudio, não sei. O que fazemos? Daí. Pois é, porque são só alguns, né, que estão sem áudio, então não sei. Será que não tem que mexer no negócio deles, né? Talvez, né? Bom, vamos lá. Tá, continuamos? Bom, vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado. Depois qualquer coisa vocês conseguem. Vocês falem. Tá. Tá aí, agora eu tô onde? Você tá no... que estava saturada do trabalho. Então, por isso que nós começamos, porque assim, então se você pode atender tantas pessoas, então vamos fazer agora esse outro formato para poder atender mais pessoas, para poder ajudar mais pessoas, tá? Então, só que esse formato também saturou. Então, nós falamos, agora nós vamos ter que passar por um outro formato para poder atender mais pessoas. E é aí onde está vindo todo esse processo, tá? Então, por isso que tudo isso é uma evolução, tá? Não é uma coisa que a gente diz assim, vamos todo mundo brincar na internet, vamos brincar na internet. Não é que faz tempo que a gente está para tentar fazer isso e não saía, né? Mas a coisa vai naturalmente, né? Os processos são naturais, né? Você satura um processo, entra no outro. É que nem a empresa, né? Você abre uma empresa, um MEI, daí você satura o MEI, você passa para uma simples, daí satura a simples e passa para uma outra empresa maior, né? Então, a coisa é do mesmo jeito,
né? Então, a gente chegou à conclusão de que, para poder atender mais pessoas, a gente teria que fazer um processo desses, né? E aí, quando você pede alguma coisa, né? Ou quando você solicita alguma coisa do universo, ele te dá, né? Então, ele te manda as ferramentas importantes para que você realmente possa ter isso. E daí a gente começou a ver que os resultados que estavam tendo com essas dinâmicas estavam sendo muito bons. Exatamente. Né? Então, isso também é o que eu queria dizer para vocês. Ainda que a gente consiga, aliás, ainda que nós vamos passando e evoluindo nos processos, a efetividade da terapia, do processo que a gente está fazendo, cada vez é mais forte, ou continua igual. Então, não se mexe em nada. Então, aí que nós começamos a ver e falar assim, uau, mas a gente fizer desse jeito, vamos ver como fica. Uau, os resultados são incríveis, então vamos continuar fazendo assim. Que tal agora a gente fazer assim? E assim é que nós vamos fazendo, tá? Então, por isso que nós estamos aqui numa alegria e numa felicidade só, porque nós convidamos vocês hoje para comunicar essa coisa maravilhosa e ainda temos um convite, né? Não, temos um convite. Temos um convite. Mas espera um pouquinho, antes disso. Estou preocupada com as pessoas que não estão escutando. Estão ouvindo? Mas as pessoas que não escutam não têm o microfone. Eu acho que tem alguma configuração no... A Rita está passando uma explicação aqui no grupo do WhatsApp como que faz para abrir. Para abrir. Ah, tá. Porque acho que daí é que acontece que não está conseguindo abrir direito por isso. Mas então continua. Então vejam lá no WhatsApp, né? Sim. O abra pelo telefone, não sei, às vezes pode ser, né? Não sei. Bom, tá. E daí onde que eu tava? Então você estava fazendo o convite. Adoro fazer convite. Então, o convite é para vocês participarem do próximo encontro, que é aí onde nós vamos fazer a dinâmica da expansão piloto, tá? Que nós chamamos assim, né? É o projeto piloto. E nós vamos convidar vocês para participar desse processo, tá? Que vai ser totalmente grátis, tá? Apenas estamos convidando vocês a que vocês se juntem a nós para que nós possamos colocar em prática esse novo formato e para ver como fica e tal. E também que possam fazer depoimentos, né? Lógico. Que possam falar sobre depoimentos, se serviu, se não serviu, se ajudou, se não ajudou, né? Se melhorou alguma coisa ou continua na mesma, né? Na verdade, é isso, né? A gente está querendo fazer isso para depois fazer outros processos diferentes, né? E também ajustar as coisas, né? Porque como é a primeira vez que a gente vai fazer online, a presencial a gente já fez, né? A presencial não vamos. Tem o pessoal de Juí ali que está por aqui. E tem o pessoal de São Paulo, né? Então, a gente já fez, na verdade, presencial. Mas agora é a primeira vez que a gente está fazendo online. Tá? Então, lógico, online tem uns outros ajustes que a gente tem que fazer, né? Mas eu acho que vai ser bacana, né? Acho que vai ter, e aí vocês vão poder dizer, tô tendo resultado, não tô tendo resultado, né? Ou não aconteceu nada, ou foi bom, né? Aí vocês vão sentir o que vai ser. E aí, então, qual é o formato por ser uma dinâmica, né? Qual é o tema? Qual vai ser o tema? Nós pensamos e escolhemos o tema pelo qual, pelo menos para mim, a maioria das pessoas chega a Sama por saúde, tá? Então, nós vamos colocar o tema dessa dinâmica de expansão piloto, algum problema de saúde, tá? Que vocês queiram trabalhar, tá? Pode ser desde uma sinusite até qualquer uma dor na perna, uma dor em algum lugar, uma dor de cabeça, sei lá, qualquer coisa, né? Podem ser doenças maiores, né? Ou podem ser menores. Mas o importante porque com a saúde, você não importa qual é o tema que você vem, né? Geralmente, quando o corpo tem algum problema, é porque existe alguma outra coisa que também tem a parte emocional, né? Então, a gente pode trabalhar, não importa pelo trabalho que seja, né? Esse é o caminho, esse vai ser o fio da meada que a gente vai conseguir. Então, vamos fazer isso. Achamos que esse era o tema que era mais comum para todo mundo, né? Porque
porque todo mundo tem algum problema, assim, né? Ou dói aqui, ou dói lá, ou dói do outro lado. E também, se a pessoa não está bem, ela não pode dar continuidade à sua vida com felicidade, né? Claro, porque a saúde é principal, né? Se você está mal de saúde, você não tem como fazer nada, né? Então, por isso que a gente colocou esse tema como principal, né? E também vai poder participar mesmo que você não esteja. Por exemplo, você não vai precisar participar especificamente online, tá? Você vai poder mandar o teu nome, fazer inscrição, no caso, né? E mandar o que você tem. E pronto. Depois, nós vamos comentar, como é que nós vamos fazer? Então, deixa eu explicar como é que a gente vai fazer, tá? Todo mundo tem que se inscrever um dia antes da dinâmica. Até um dia antes. Podem se inscrever quando vocês decidirem. Até um dia antes da dinâmica, tá? No dia da dinâmica, a gente já não recebe mais nenhuma inscrição, tá? Então, nesse dia, a gente vai pegar todas as fichas e a gente já vai trabalhar com vocês o trabalho. A gente vai fazer a dinâmica com vocês. O que nós vamos fazer pelo Zoom? Nós vamos dar as explicações do que acontecer, tá? Então, é assim. No geral. É no geral. Então, como se fosse um caldeirão, né, que você falou. Nós vamos abrir um caldeirão e vamos colocar todas as pessoas no caldeirão. E vamos fazer o trabalho ali e vamos trabalhar, né? Um a um, vamos trabalhando com todas as pessoas. E aí a gente depois vai dar um informe do que aconteceu, tá? Mas daí no geral. Então não vamos dar nomes, não vamos falar especificamente de nada, de algum assunto específico. Nós vamos falar sobre o processo que foi feito, tá? E aí cada um depois vai ver como se melhorou, se não melhorou, de que forma foi atingido, de que forma se sentiu melhor, se não se sentiu melhor, tá? Depois nós vamos receber os feedbacks, né? Claro. E isso, então, nós vamos fazer isso assim, né, nesse formato, na dinâmica. Então, uma coisa bem interessante, vocês poderão se inscrever no momento em que já escolherem, né, e como vai ser? A gente vai colocar, né, já temos a ficha de inscrição para esse gratuito, tá? Isso. Então, se quiserem até hoje mandar, já podem mandar. Vai ser para dia 26, na sexta-feira. Sexta-feira que vem, no mesmo horário. No mesmo horário. Nós vamos estar em Cusco. Mas vai ficar no mesmo horário, 19 horas. E que horário que é? Eu não sei, depois a gente vê lá em Cusco. Não, peraí, vamos ver já? Para quê? Se só as pessoas de Cusco não vão ter ninguém. Tá. Não, mas só para saber que perguntaram se pode colocar outras pessoas da família também. Então, é isso que eu ia explicar. Assim, em Cusco vai ser 5 horas. Então tá ótimo. Tá ótimo para nós. Tá. Então, assim, sim, pode colocar outras pessoas da família e aí só vai preencher a ficha do mesmo jeito. Cada um preenche sua ficha. Isso. Então, por exemplo, eu vou trazer a minha mãe, o meu pai e o meu irmão, tá? Então, eu preencho uma ficha para cada um. Com o tema de saúde separado de cada um na sua ficha. O telefone que você quer receber a informação, por exemplo, o áudio, você pode pôr o mesmo. Tá? Mas o nome da ficha fulano, tá? Entendeu? Cada um separado. Vai ter Pedro, João e Maria, tá? E se no caso encomendar também, por exemplo, a pessoa encomenda e traz, quer encomendar ausente, o pai, a mãe, o irmão, mas não quer, por exemplo, que eles recebam o áudio, então vocês vão colocar o áudio de fulano passa para mim. Então, põe o mesmo telefone. Tá, vai ser o mesmo áudio que é esse comentário que nós vamos fazer com vocês no Zoom, tá? Então, e que vai ficar gravado e depois nós vamos mandar para as pessoas que por algum motivo não possam estar presentes. Mas mesmo que esteja presente, a gente pode mandar o áudio. Sim. Tá? Então, nós vamos pegar a ficha, ver o telefone e mandar o áudio, tá? É isso que nós vamos fazer. Certo? É como na verdade, como a gente trabalha com o Samba. Né? Sim, a gente trabalha assim. O Samba, você manda o que você precisa, né? E faz aqui. Só que aqui não precisa da foto. Isso, tá? No Samba, a gente precisa da foto para se conectar. Aqui nós não vamos usar foto. Tá? E decidimos tirar a foto fora, porque também é online
e é um outro processo que a gente vai fazer, tá? Então, você só vai mandar, na verdade, de dados mesmo, de informações, vai ser um telefone, né, para poder receber o áudio, vai mandar a data de nascimento, o nome e a cidade que nasceu. Isso sim, tá? E os temas que precisam ser trabalhados. Tá? Então, isso vai ser legal. Que outra mais informação que a gente tem que... Bom, a gente já podia abrir agora, se tiverem perguntas. Tem alguma coisa, Jorge? Se quiserem perguntar, se tiverem dúvida, porque às vezes parece meio... Ele é simples o processo para nós, mas talvez não fique claro na explicação. Se vocês tiverem qualquer pergunta, tem algo aí, Jorge? Não, só a Ana Paula que ainda não está conseguindo ouvir. E a Vanessa perguntou se vai dar para trabalhar que cada um pedir, desde que relacionado à saúde. É isso mesmo? Sim. Porque nós escolhemos por que a gente está escolhendo um tema, tá? Acho que é mais fácil, porque a gente não sabe, por exemplo, num presencial, você sabe quantas pessoas tem, né? E qual é a tua capacidade de você atender as pessoas. Quando é online, a gente não sabe quantas pessoas vão ter. Então, se vierem 100 pessoas, como é que nós vamos fazer um tema para cada pessoa? Não tem como, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer um tema, porque daí a gente trabalha saúde. É saúde, sabe? É todos os temas relacionados com saúde. Ou prosperidade, dinheiro em relação com dinheiro. Então, a gente vai trabalhando dinheiro em relação com dinheiro com as pessoas, né? Então, é por isso que a gente escolheu um tema, porque a gente acha que um tema pode ser mais fácil de fazer o processo e que pode chegar num produto melhor. Agora, não sei, porque como tudo está mudando, é capaz que a gente muda depois. Né? Neste momento presente, a nossa capacidade diz isso, mas, assim, à medida que a gente está fazendo a dinâmica, cada vez se está abrindo mais coisas. Tá? Então, não é um processo fechado, ele está um processo em andamento. Né? Nós vamos ter várias coisas, eu sei que no Peru também vão vir outras coisas, vai vir outros processos, e talvez entrem até outras coisas. Então, por isso que a gente abriu, é a dinâmica da expansão, é para expandir mesmo, tá? É para liberar realmente todo o processo. Exatamente. E aí vai ser uma coisa que nós vamos fazer toda semana, né? Vai ter dinâmica toda semana, na verdade. Porque depois nós vamos fazer combos, aí nós vamos trabalhar temas. Então, por exemplo, vai ser um combo com um de prosperidade, e aí cada um vai se inscrevendo e entrando no aquilo que sentir que quer trabalhar, claro, ou que gostaria, né? Então, isso é para trazer mais saúde, realmente, para as pessoas em todos os níveis, né? Emocional, espiritual. E o que mudaria nesse processo que a gente já vem fazendo de um atendimento individual, aí no caso de Sama ou tal, é todo esse esclarecimento com relação a ser consciente de como funciona a vida, de como eu posso encarar a situação que eu estou vivendo, que por algum motivo está acontecendo na minha vida, seja por um problema de saúde ou não, né? Claro. E nesse momento que nós vamos estar passando para você as correções, ou os processos que nós fizemos nessa dinâmica, nós vamos passar um montão de ensinamentos que vem de todo um processo de uma vida toda. Então, às vezes, a gente já vem percebendo isso de muitos anos, quando de atender pessoas em consultório, né? Claro. E, de repente, quando eu passei do processo de atendimento individual para um atendimento à distância, né? Houve uma resistência, né? Porque muitas pessoas falavam assim, Gabi, é muito legal, é muito maravilhoso, a técnica é igual, o resultado é o mesmo, tá maravilha, se eu venho me atender contigo presencial, ou se você me atende à distância, onde quer que eu esteja, eu tô na China, você me atende, tá tudo certo. Só que a conversa com você, o que você fala para mim, quando eu trago para você a minha aflição, fica um pouco assim, ainda que você me fale, que você grave o áudio, é muito bacana, tá? Então, seguindo esse processo dessa queixa, é que nós dissemos, não, então, além da pessoa ouvir a gente por um áudio, por que não ver, tá? E por que não ouvir aquilo que a gente tem para falar? E aí voltamos de novo àquele processo. Se eu estou falando todo esse processo para uma pessoa, né?
como seria poder falar isso, essa mesma situação, ou essa mesma condição, para muitas pessoas ao mesmo tempo, tá? Então, isso foi o que nos motivou da gente fazer esse movimento aqui. E daí que vai acabar trazendo um outro processo diferente. Tem pergunta? Bom, a Vanessa ali perguntou se pode ter mais de um tema ou se é um por pessoa. Eu já respondi ali que pode ser até 3 temas. Até 3 temas pode ser, relacionado com o mesmo tema que a gente sempre saúde, é sempre saúde. Não, nesse tema de agora, né? Nesse piloto vai ser saúde. Nesse piloto vai ser saúde. Vai poder ter até 3. Isso, até 3. Depois vai ser outro processo, que daí, na verdade, no outro, não sei se na saúde que precisa ter mais, pode ter mais temas. Né? Mas, por exemplo, na prosperidade, talvez não. Né? Talvez na ficha vai dar para ver quantos porque na verdade vocês podem pôr os temas que vocês têm, lógico, que não seja uma fila enorme. Né? E a gente depois dá uma selecionada, porque daí o próprio Sama te diz o que ele vai trabalhar, né? O que ele quer trabalhar, na verdade. Né? Isso já estava dizendo, o Sama já estava dizendo isso, né? E a dinâmica também, porque a gente acaba perguntando também, né? De uma maneira ou de outra, você acaba perguntando quais são os temas, né, que vão ser trabalhados. Tá? Em verdade é isso mesmo, por isso que a gente vai dar um pontapé inicial nessa expansão, claro que utilizando a terapia Sama, porque nós somos terapeutas Sama, fazendo todo esse processo de checagem, conexão e tudo mais. E por isso a gente precisa de todos os dados de vocês, porque vocês vão receber correções individualmente, além de participar desse outro novo processo que nós vamos também trabalhar. Então, isso que eu queria dizer. Por que surgiu também essa dinâmica Sama, né? Essa dinâmica da expansão, que não é Sama. Tá, então, o que é? Na verdade, é o trabalho do uno, tá? Da unidade. Tá? Então, todos somos uno. Então, aquilo que você tem, eu também tenho. Tá? Então, a gente pode trabalhar, é como se a gente estivesse numa sala de espelhos. Tá? E cada um espelha o outro. Mas as correções que eu faço para você, eu também posso fazer para mim, e posso fazer para Maria, e para fulano, né? E para Mengano, e tudo vai funcionar, porque se a gente está junto num determinado momento, é porque a gente tem que trabalhar a unidade. Tá? Isso também vai fazer com que as pessoas comecem a se unir e não achem de que o que está acontecendo comigo não está acontecendo com você. Não. Todas as pessoas têm o mesmo processo. Todos nós temos tudo, né? Todos nós temos fome, todos nós temos que tomar banho, todos nós temos que ir no banheiro, todos nós passamos problemas emocionais, temos problemas com a família, temos problemas com o dinheiro, porque se temos muito dinheiro é um problema, se temos pouco dinheiro é um problema, né? Então, todos esses processos que todo mundo passa, né? A única diferença que tem no ser humano é o quê? Eu consegui superar uma relação com o meu corpo. Então, eu dou atenção ao meu corpo e eu não fico doente. Tá? Ou eu consegui superar a minha parte do financeiro. Então, eu consegui uma fórmula que eu consigo superar o financeiro. É isso, mais nada. Ou eu consigo relacionamentos legais e está tudo certo, mas isso é individualmente. Tá? Então, como seria... Né? Se você tem um processo bacana, por exemplo, se você superou alguma coisa na tua vida, né? Por exemplo, a questão de relacionamento, você tem um relacionamento bacana, legal, né? Quando a maioria das pessoas não tem um relacionamento legal, né? Então, como seria se você estivesse nesse mesmo combo, tá? E poderia passar essa informação que não é a nível de falar, mas a nível inconsciente, tá? E ajudar uma outra pessoa que está no mesmo combo que você, mas que ela não superou uma outra coisa. Ela está no processo de não ter superado isso, mas ela superou outra coisa. Então, é isso. Não sei se consigo me fazer entender. Né? Porque é um processo difícil. Na verdade, é um processo de unidade. Tá? É o uno. Então, quando você vê que você é uma pessoa só, não existe mais ninguém lá fora. O único que existe é você. Tá? A pessoa que tem caras diferentes, tem nomes diferentes. Mas é só você. Tá? Então, esse é o processo. Quando eu comecei a perceber isso, e isso foi a tônica da dinâmica,
que foi, porque na verdade a dinâmica começou com o Sama, né? Não foi com uma outra invenção, nós não inventamos nada, porque todas as outras, aí começamos a ver que o Sama, ele te permitia integrar uma porção de outras coisas. Então a gente começou a integrar uma porção de outras coisas. Mas nessa questão do Sama, fazemos a integrar outras coisas, é que a gente acabou descobrindo outra história, né? E também o próprio Sama, ele diz isso, de que você, tudo que vem a você é porque é parte de você. É o espelho. É teu espelho, né? Então, como seria se as pessoas estão todas juntas, por que não fazer um espelhamento com as outras? Então, é como que se o processo de evolução fosse muito mais rápido, entendeu? Na verdade, a gente está tomando, é para ser mais rápido. Nós estamos tomando um avião a jato, tá? E aquelas pessoas que vierem junto nesse processo vai ser muito bacana. E na dinâmica ao vivo, presencial, que nós fizemos, foi muito interessante, porque nós não colocamos tema, como vamos fazer agora com esse aqui, né, que é a saúde. Nós deixamos livre para que a pessoa trouxesse qualquer coisa que quisesse trabalhar. E foi muito interessante, porque o tema em geral que saiu e todas as correções em geral que saíram, todas as pessoas tinham o mesmo problema. Então, não importava. E tinha coisas totalmente diferentes. O assunto que ela trouxe. Tinha 2 cachorros, tá? Tinha uma empresa, tinha pessoas diferentes e temas diferentes. Mas o tema principal, a raiz do problema era igual para todos. Então, foi uma coisa muito, muito interessante, tá? Então, essa coisa que a gente viu, que, na verdade, cada um tinha o mesmo problema. E a dinâmica que eu fiz em Juí é a mesma coisa. Tinha um tema em comum, não importa também, cada um colocou a sua independente, individual, né? Que eu digo, quando a gente está presencial, a nossa ideia também é fazer presencial em algumas cidades, tá? Também, isso está também em pauta. Vamos dar continuidade, né? Vamos dar continuidade a isso aí, nas cidades que forem chamados, a gente pode ir lá e fazer as dinâmicas vamos fazer no Peru agora nós vamos fazer no Peru, né? Então, aonde a gente está, a gente põe a dinâmica para abrir, né? Porque daí, lógico, pessoalmente tem um outro processo diferente, né? Mas achamos que essa questão de você poder fazer online é muito gratificante, né? E vocês também vão poder viajar com a gente por onde a gente estiver. Porque vocês sabem que nós estamos viajando por tudo quanto é lado. Né? E nos lugares que a gente estiver, acabam sendo diferentes, porque a energia é diferente, tá? E é isso que eu comentei até no começo do negócio da pintura, né? Porque eu já tinha começado a pintar em vários países. Aonde eu entrava, eu ia num país e ia pintando. E eu via que as energias do país eram diferentes. Você trabalhava com cores diferentes, com tintas diferentes, mesmo que eu fizesse do mesmo jeito, tá? Mas dependendo do país, ou dependendo com as pessoas que eu estava trabalhando, saía diferente, tá? Então, essa pintura agora que eu faço online, que assim, não é online, é virtual, tá? Na pessoa, ela acaba sendo diferente. Cada país contribui com isso. Agora, quando a gente está em outro país, a gente também tem uma outra tônica, de que a gente não coloca somente as pessoas. A gente coloca também as casas, a gente coloca as empresas, a gente coloca também os países. Então, por exemplo, essa dinâmica que vai ser gratuita e que vai ser a piloto agora na sexta-feira que vem, tá? Nós vamos estar aonde? Em Peru. Mas Peru também vai entrar, Cusco também vai entrar dentro do processo. Tá? Vai receber a cura. Também vai receber a cura. Então, se você teve, de repente, alguma vida passada que foi no Peru, de repente é a hora de você poder resolver isso. Entendeu? Então, por isso que a dinâmica de expansão é realmente expansiva, né? Ela vai ter, não sei aonde ela vai nos levar, mas tudo bem, vamos indo. E na medida que ela for recebendo modificações, a gente vai comunicando vocês. Vai trabalhando um pouco cada coisa. Daí tem alguém quer mais perguntar alguma coisa? A Luísa tinha perguntado se esse primeiro é gratuito e depois vai ser pago por cada ficha. Se a pessoa tiver várias fichas. Claro, daí depois vai ser pago por cada ficha. Sim. Tá? Mas a gente vai fazer um preço bem em conta. Sim.
né, do que é em relação ao que é presencial, né, por ser online. Isso. Né? A presencial sempre vai ficar um pouco mais cara, Sim. né? E a online vai ficar sempre mais em conta, né? Então, na verdade, é para que as pessoas realmente consigam levar isso, né, para várias pessoas. Até podemos até dizer o preço, né? Nós contamos o preço na próxima. Vamos fazer a dinâmica piloto primeiro e depois a gente vê. Isso também vem fechar uma história nossa, porque assim, nós somos arçaianos, né? Então, nós somos caminhantes pelo mundo. Então, depois do processo de viagens, né, que a gente resolveu encerrar um pouco, mas não porque não quisesse ou não gostasse, é porque nós sempre fazemos tantas coisas que a gente diz assim, então agora vamos encerrar o período de viagem. Aí se passou algum tempo e agora nós estamos nesse projeto novamente aí. Então, mas é muito interessante dizer assim, não todo mundo precisa viajar com a gente, tá? Fisicamente, eu digo. Então, não todo mundo precisa fisicamente viajar com a gente. Alguns vão receber o chamado e vão precisar, e vão querer escolher ir a tal YZ lugares, né? Onde nós vamos. Mas outros poderão ir com a gente e fazer trabalhos assim, como, por exemplo, participar de uma dinâmica num lugar onde a gente esteja e que vão receber todo o processo de energia do lugar. Seja de cura, seja do que for que a gente for trabalhar. Porque, como diz a Rosário, o lugar onde a gente estiver vai entrar na dinâmica. Porque a gente já faz isso. Já fazemos isso há muito tempo. Na verdade, a gente vai para as cidades e vai trabalhando, vai curando, né? Nós já fomos curados, já curamos muitas cidades, né? Então, na verdade, mas a gente sempre fazia isso silenciosamente. Eu contava para aqueles que estavam mais perto, né? E depois também a gente esquecia e tá tudo certo, né? Simplesmente era um trabalho de doação mesmo. E geralmente a cidade te chama, o lugar te chama, né? Quando eu fui para Girona, né, a primeira vez, eu não conseguia dormir e me acordava pensando na muralha, e a muralha me chamava, e a muralha, porque Girona tem uma muralha inteira que teve muitas batalhas e muitas coisas. Na verdade, era entrada e defesa do Mediterrâneo para a Espanha, né? Num dos pontos. E até que eu não fui lá para curar a muralha, eu não sosseguei, eu não consegui tranquilizar. Depois que eu fui lá, curei, fiz o que tinha que fazer, melhorou, né? Assim foi também em Juí. Aquelas pessoas que foram em Juí, foi no Rio Grande do Sul, também foi curado a fonte lá de Juí, né? E também aconteceu um processo meio parecido com isso, né? Então, são coisas que isso a gente já vinha fazendo, mas agora como que a dinâmica, ela está integrando tudo isso. E foi toda uma preparação, porque, vejam, lembra lá em Barcelona, aquela vez que nós fomos para Montserrat, né? Então, essa foi a primeira vez que me ocorreu de realmente dar participação a vocês, né? Aí tá tocando o telefone. Dar participação a vocês que eu digo, quem estava por perto, né? Que a gente estava trabalhando. E aí eu avisei, né? Me deu por avisar por WhatsApp para as pessoas de que nós íamos no dia seguinte para Montserrat e que provavelmente a gente fosse canalizar, e se alguém quisesse alguma mensagem, né? De Montserrat, que desse um ok pelo WhatsApp, né? E até o meu filho, na época, ele falou assim, mãe, você é louca, falou um negócio desse, mas se inscreveu um montão de gente, como é que você vai fazer? E aí foi muito louco, porque eu dormi muito pouco, a gente levantou às 5 da manhã para viajar e tal. E eu lembro que ficou a noite inteira aquela coisa, o WhatsApp, né, fazendo entrando no meu celular. Daí, no dia seguinte, quando eu fui ver, tinha quase 50 pessoas que tinham se inscrito para que eu fizesse aquele processo. E tudo bem, eu fui lá e fiz. Mas eu não sabia como isso ia acontecer e foi incrível, porque o processo veio para cada um, nome por nome, uma mensagem para cada um, para a vida, né? E, então, esse é o processo que a gente vem fazendo e que é muito interessante. E agora, por exemplo, que nós estamos aí para levar um grupo para o Peru,
nós estamos fazendo um processo com as pessoas que estão indo, que vão se juntar e tal, mas por trás disso, nós temos que fazer todo um processo de cura da terra, para que, no caso, a América, que é a América do Sul, né, porque nós estamos, o Peru fica na América do Sul, dê uma permissão para que a gente possa ir para lá e resgatar aquilo que foi deixado para nós lá, né? E para isso, naquele dia, onde houve pequenos impedimentos, né? Eu tive que fazer todo um processo de cura, desde lá da Patagônia. Então, vindo país por país, terra por terra, pedaço por pedaço, até chegar no Peru para liberar isso. E aí eu me lembrei que o Matias fez isso. O Matias fez isso para que o 11.11, que nós tivemos com ele, em Capilla del Monte, que é um lugar no norte da Argentina, desse tudo certo. Que foi o portal, né? O portal 11.11. Então, a gente já vem de tudo, é um processo muito interessante, que a gente vai vendo que isso vai trazendo nas pessoas um despertar diferente, tá? E que isso, você consegue fazer todas essas liberações e ainda por cima, fazer um outro processo de correções interessantes, individuais e coletivas nas pessoas, para que elas se curem, tá dando muito certo. E, na verdade, é um processo de libertação também, né? A América toda, ela conseguiu se libertar, né? Inclusive do processo de libertação mesmo da Espanha ou de Portugal, né? De uma maneira toda em conjunto, tá? A América não conseguiu se libertar país por país. A liberação da América foi toda junta. Tá? Foi um processo todo junto que se fez, se juntaram todos os países e se conseguiram libertar. Então, essa libertação foi com guerras, foi com sangue, foi com todos esses processos. Tá? Só que hoje existe também a libertação do quê? A libertação do ser humano. Nós temos que nos libertar. Como seria a gente poder viver nessa terra sem ficar doente, tendo o dinheiro que a gente necessita para viver confortavelmente, né? Tendo as relações e fazendo aquilo que a gente ama, né? Como seria poder viver dessa maneira? Mas para isso você precisa ter um grau de liberdade, porque se você está amarrado com isso, com aquilo outro, né? Você não consegue se libertar. E quantas emoções tem ali que a gente não consegue se libertar? E às vezes, por mais que você trabalhe, não adianta você trabalhar somente com você. Por isso que essas técnicas todas que a gente foi juntando, porque nós fizemos o quê? Nós pegamos uma caixinha e fomos juntando uma porção de técnicas. Porque uma técnica te leva a outra. Quando uma técnica satura, você encontra outra. Tá? E é assim o nosso processo. Então, nós já temos, não sei quantas técnicas. Tá? Eu já perdi a tempo. E vem muitas mais. Vem muitas mais ainda. Tá, mas deixa eu falar só uma coisa, porque uma das coisas que a gente nota muito, e esse é um dos trabalhos que nós fazemos muito quando vamos à Europa, porque lembra que nós fizemos já vários trabalhos no Mediterrâneo. No Mediterrâneo, tá? Nós fizemos um montão trabalhando família, todas as mortes que houve. Abrindo portais para trabalhar as mortes. Você vê quantas pessoas estão morrendo no Mediterrâneo, dos sírios que atravessam o Mediterrâneo para a Europa. Tá? E de quantos tempos? Isso, né? Ali, de quanto tempo? Isso ali, está tudo ali. Tem que abrir portais. De vez em quando tem que abrir portais para que isso se libere. Né? Mesmo no terremoto também de Peru, né? Eu trabalhei no terremoto de Peru e eu fiz esse trabalho. Só que eu não sabia que eu fazia esses trabalhos. Entendeu? Foi uma coisa que vem vindo, mas a gente não sabe. Tanto é que quando eu não tinha Sama naquele tempo e não conhecia nada do Axis também, né? Não sabia nada dessas histórias. Isso ainda não tinha saído. Tá? E eu fiz um trabalho buscando todas as coisas que tinha, curando e abrindo também portais para todas as pessoas que tinham morrido lá, e que não eram só os pobres, porque no Peru, onde deu o terremoto, e o ponto principal do terremoto, morreu, eram as casas mais ricas, tá? A igreja, o banco, tudo acabou. Tá? E ali nós tivemos que abrir portais para poder liberar as pessoas estavam mortas, amarradas na casa, na igreja, no banco, tá? Eles não conseguiam sair dali. Então, quando eu passei uma semana trabalhando ali, em coisa.
Depois que eu terminei de falar, e teve uma das cidades que foi a pior cidade, que não tinha nada, que era, na verdade, onde eu tinha dado o epicentro, e não tinha coisa, e eu acabei ficando doente e não consegui chegar nessa cidade. E eu trabalhei em 2 ou 3 cidades mais, tá? E nós estávamos conectando todo esse trabalho com outras pessoas que vinham fazer casas, tá? Nas cidades que eu tinha passado com esse trabalho, as pessoas estavam todas receptivas, já tinham se curado do trauma do terremoto, tá? E aceitaram as casas com felicidade. Nessa cidade que eu não consegui trabalhar, todos estavam revoltados. E aí as pessoas que trabalhavam, que nos contrataram, diziam, mas o que vocês fizeram? Como vocês chegaram a uma coisa com tão pouco tempo, tá? Ter uma liberação dessas com tão pouco tempo. E eu trabalhei só com unidade. Foi o trabalho esse que agora está vindo, como dizendo, volta de novo a tudo isso, junta tudo isso na panela e começa a fazer esse trabalho que vai ser muito expansivo. Né? Por isso que colocamos dinâmica da expansão. Tem pergunta, Jorge? Tem, então pode falar. Perguntaram se no caso de fazer várias fichas, as pessoas precisam saber que elas estão recebendo terapia? Como é que é? Não precisa saber. Não precisa saber. Claro que quem encomendar é que vai depois ouvir o nosso comentário, né? E também vai perceber na pessoa se houve melhoras, né? Mas a pessoa não precisa saber. Não precisa saber. É possível escrever animais de estimação também? Pode. É que nós fizemos a dinâmica com os animais. Pode escrever casa, pode escrever animais, pode escrever empresa, terreiro para vender. Não, para vender não. Para vender não, porque agora é saúde. Isso é uma prosperidade. Mas é incrível com os animais, né? Porque os animais também estão evoluindo. A gente está evoluindo os animais também, né? Então, quando nós fizemos a dinâmica lá, que tinha 2 cachorros, as pessoas diziam assim, mas como? O que eu posso ter aqui igual ao cachorro, né? Para trabalhar? E aí, quando nós trouxemos a questão dos cachorros, aí era mesmo. Então, foi muito bom, muito bom. Perguntaram também como é que funciona a questão da internet, porque as pessoas fizeram um presencial, e aí querem saber se tem que se conectar no dia, ou fazer alguma coisa assim. Não precisa se conectar, tá? Você simplesmente continua normal, você vai saber, nós não vamos nem dizer que horário que a gente vai fazer o trabalho, tá? Mas você já vai sentir, porque a partir do momento que você preenche a ficha, né? Você já entra no processo, você já escolheu. Isso. Então, a partir desse momento, você já está com uma enfermaria, já recebendo cuidado. Já vai recebendo soro, já vai sendo preparado para o processo. Né? Tanto é que muitas vezes até as pessoas mais sensíveis sentem até no dia anterior. Sim. Tá? Porque todo o processo já se faz. Na verdade, nós aqui não temos consciência quais são as pessoas que vão entrar e quais são os problemas que estão. Mas no mundo espiritual já sabem. Né? Fulana vai, Mangana vai, e já começam a fazer o trabalho com ela. Tá? Sem nós sabermos. Nós não temos ainda não temos essa visão para poder enxergar isso. Mas as pessoas já recebem. A partir do momento que você já está na fila, já decidiu, né, e mandou a ficha e tudo mais, é porque realmente já está pronto. Né? E você já começa a receber a informação. Mais pergunta? Por enquanto, não. Mas se o pessoal então, quiser... eu só queria falar só uma coisinha que aí tem a ver com o que a gente está falando da Terra e tal, né? Então, não sei, para nós, assim, essa questão dos lugares, dos países, para nós é muito importante, tá? Para nós, não sei se isso tem a ver com a nossa missão, de que a gente já é do mundo e anda por aí há muitos anos, uma vida, né? Uma vida inteira, a partir dos 13 anos. Caiu o negócio? Caiu? Caiu alguma coisa aqui? Não sei. Tem que mexer aqui. Não. Oi. A Ana Paula tinha aparecido e sumiu? Não, ela tá lá. Estão ouvindo? Tá.
Então, e nós tínhamos um pouco sentimos assim que era essa missão de trabalhar com as pessoas do lugar, da terra, né? Da terra que eu digo, que sejam nativas de um determinado lugar. E por algum motivo a gente sentia a necessidade de que tinha que trabalhar muito na Europa, né? Mas agora a nossa ida, depois dessa última nossa ida para lá, que nós ficamos um bom tempo, pelo menos eu tive essa percepção. Eu voltei, porque até a gente ia ficar mais um tempo, né? Até a Ana Paula não está aí, mas ela está ouvindo. A Ana Paula está com problema de som, mas... Tá, depois ela vai no ouvir. vídeo eu espero que dê para ouvir. E então, assim, eu senti forte que nós, por termos nascido agora, nesta vida, em terra americana, né? Em terra sul-americana, porque a América do Sul é a gestora da nova era. Então, precisa essa cura e precisa esse suporte, tá? Então, eu sinto que a gente tem muito para fazer por aqui, ainda que nós trabalhemos, obviamente, com gente que é da Europa, que já está vendo aí que tem umas carinhas que são, né, que estão aí, que vão estar com a gente por muito tempo. Mas nos Açores nós vamos, porque é Pico Cordilheira Atlântico, como pode ler. Ali não tem lugares para ir curar, mas na Europa tem muitos lugares para ir curar. Sim, por isso mesmo. Mas por que o cuidado da América do Sul? Porque a América do Sul é a gestora da nova era. Então, a gente precisa cuidar muito isso. Por que nós nascemos aqui nessa terra e por que nós andamos, somos andarilhos por esta terra? Porque cada um tem uma parte. Então, por exemplo, no caso da Argentina, que é a mãe, né? A Argentina é a mãe gestora, né? A mãe grávida que dá o filho, que é o Uruguai é o filho, nós somos os filhos. Mas ela é uma mãe louca, ela é piradona. Por quê? Porque ela não tem cabeça. É uma mãe sem cabeça. E a cabeça está onde? Então, por isso que nós vamos muito ao Peru, para conectar esse processo espiritual, que o Peru é o chakra coronário, que é o que recebe e sente, consegue centrar tudo isso aí. Tá? Então, por exemplo, o Chile é a coluna vertebral. É a coluna vertebral, é por onde sobe a Kundalini. Tá? A Kundalini da nova era. Então, nós também temos que ter um cuidado com toda essa terra, porque assim como é em cima e embaixo. Tá? Agora vocês devem estar se perguntando, e o Brasil é o quê? Bom, o Brasil é o que dá suporte a todo esse movimento, tá? Por isso ele é grande, por isso ele fala uma língua diferente, a América do Sul, e por isso ele está ali. Então, mas todos somos adolescentes, tá? Porque Europa é adulto, mas a América é adolescente. Então, nós estamos ainda nesse processo meio louco, tá? Que um adolescente faz e que às vezes faz umas coisas meio loucas. Tá? E às vezes acerta e às vezes erra. Mas vamos assentando e vamos curando. Então, como seria se os habitantes da América do Sul, que é a gestora da nova era, estejam também em equilíbrio, estejam acordando, estejam cada vez mais conscientes, ainda que a gente tenha que fazer essas pontes, né? Com o antigo continente, e etc, etc. Porque tem que ir liberando, tem que ir liberando aqui, na Europa e tem que ir liberando aqui, sabe? É uma liberação, você não pode liberar somente aqui. É a mesma coisa como eu trabalho também, mesmo que a gente estava vendo com o Sama, né? Que a gente via assim, que as pessoas tinham que liberar primeiro uma coisa, para depois se abrir essa página e poder continuar liberando mais coisas, e daí você passava uma outra página e você ia aprofundando mais. E neste processo novo, é igual, tá? Você tem que ir, mesmo nas questões com os países, as curas com os países, é igual. Você libera uma coisa aqui, mas aí você tem que ir para lá para liberar uma coisa lá. Entendeu? E assim, você vai como costurando tudo, né? E aí a malha vai funcionando de uma maneira geral, não é somente... Vai se curando a malha. Vai se curando inteiro, né? E alguns países vão recebendo isso só por energia só, né? Você vê que mesmo, a África era o país escolhido, era o continente escolhido para ser a irmandade, para serem os seres
que estavam mais em equilíbrio, mas ele caiu. Você vê que Egito, toda a civilização egípcia e tudo mais, era tudo na África. Tá? Só que passou isso. Então, como que ficou meio adormecida a África, né? Depois passou para a Europa e agora está aqui na América. Na Europa não, só na Ásia, né? Na Ásia, no Himalaia, né? Em todas as montanhas. Então, do Himalaia, ele passou para os Andes, para a parte dos Andes mesmo, né? Então, você vê que todo um processo, e tudo não acontece por acaso, e tudo acontece porque tem um ciclo, né? Terminou um ciclo, vai se fazer outro ciclo. E é isso, né? Só que, de qualquer maneira, a gente precisa curar os eventos, tá? Quando se tem uma guerra em algum lugar, precisa ser curado. Quando você tem uma separação, precisa ser curado. Quando você tem uma morte, precisa ser curado. Né? Porque mesmo que você compreenda ou que você tenha tuas crenças do que você entende como religião ou qualquer um que tenha uma religião, né? A pessoa pode entender pela religião, de repente, aquela morte, mas não cura a morte que está aqui no físico. Tem que viver o luto. Tem que viver o luto, tem que sanar isso, tem que curar tudo isso. Entendeu? Assim, a mesma coisa, uma separação. Uma separação, você tem que curar a casa, você tem que curar os animais, você tem que curar todas as pessoas que estavam envolvidas nessa separação. Tá? E assim como outra coisa qualquer, você tem que curar isso. E isso como é curado? É justamente através desses processos todos, que unem tudo para que possa ser curado tudo. Né? Então, isso é bem interessante. Mais perguntas, Jorge? Tranquilo? Tranquilo, por enquanto. Bom, então acho que vamos encerrando, né? Vamos encerrando. Então é o seguinte, vai ser na sexta-feira que vem, dia 26, tá? Às 19 horas, hora do Brasil. Tá? Para 19 horas do Brasil, mas a gente vai depois pôr, né? 23, isso, depois a gente vai colocar tudo acho que a Europa é 23, a Berta é 22, né? Açores que... 22, né? Tá? Em Cusco parece que é 17h30. É, 17. Então, a gente vai avisando assim, aonde que tá, ou põe certinho, né? Então é isso, gente. Esperamos vocês, se inscrevam, tá? Qualquer coisa, se qualquer dúvida também, tá o Jorge aí para... Pode abrir os áudios agora, para ajudar. Todos? Pode abrir os áudios, que daí aquele que quiser falar alguma coisa, pode falar. Acho que quem quiser pode abrir. Eles podem abrir. Podem abrir, tá. Tá bom? Então, por nós... A Berta abriu. Oi, Berta, fala. Oi. Eu entrei depois, porque entretanto não me lembrava, e entrei depois, por isso não apanhei desde o início o que é que está a passar. Mas eu vou ouvir a gravação para perceber. Claro que eu quero participar, não sei bem o que é, mas eu vou e quero cura, pronto. Eu entro no meio. Aí mesmo há pouco que eu entrei. Vai ser na sexta que vem a dinâmica de expansão piloto, tá? Que vai ser gratuita. E aí o tema vai ser a saúde. Depois você vai ver lá direito. Ótimo. Aí se inscreva. Tá bom? Oi, Ângela. Tudo bem? Adorei. Até sexta. Vou ouvir. Até sexta. Tudo de bom. Tchau para vocês todos. Tchau. Beijo. Tchau. Você tem que desligar.